E quando a gente fala sobre gestão de portfólio, a gente precisa sempre lembrar o contexto que vem transformando esse tipo de atividade, gestão dentro das empresas, em algo cada vez mais complexo. Eu sei que é meio batido falar que o mercado está cada vez mais cheio de mudanças, que os clientes mudam de necessidades, que a tecnologia evolui rápido, mas é o que está acontecendo cada vez mais frequentemente, com ciclos mais curtos e mais intensos, e as empresas muitas vezes, apesar de precisar, claro, ter um planejamento estratégico muito bem definido, mas a maneira de trilhar esse caminho, ela muda às vezes de um mês para o outro, e isso a gente tem uma dificuldade grande de encaixar as oportunidades que nós temos dentro da empresa, as necessidades que vêm dos nossos clientes, e isso acaba batendo em vários indicadores que a gente vai falar aqui ao longo da nossa conversa, de como eu estou ou não eficiente na minha gestão de portfólio. E aí eu já queria fazer uma pergunta de $1 bilhão aqui, muito fácil, né, para as nossas duas convidadas, de perguntar pela experiência que elas têm na área, pela atuação de mercado atual delas, aonde que vocês enxergam que estão hoje os maiores desafios para uma boa gestão de portfólio nas empresas de maneira geral? Numa visão de produto, né, as empresas elas começam suas iniciativas ágeis ali no delivery. Então, a maioria das empresas já iniciaram alguma coisa, assim, não é mais uma coisa distante. E com isso, o que acontece? A gente tem alguns conflitos, né, de inputs e outputs dentro desse meio de caminho. Quem está pedindo o quê para suprir a necessidade de alguém e como a gente está entregando. Então, eu acho que o primeiro gap que a gente começa a ter é esse. Significa que eu estou sendo medido por projeto, mas na verdade eu estou tendo que responder ao mercado como produto. Então, a primeira coisa é a gente conseguir modelar isso. Como? Olhando a maneira como o nosso cliente deixa o dinheiro dele dentro do nosso business. A primeira coisa que a gente tem que preparar a empresa para responder. Isso vai muito no viés de agilidade de negócios, que é um tema que eu vejo muito batido no mercado, mas que a gente está muito distante no Brasil. Muitas empresas estão muito distantes. O tema ele está sendo falado exaustivamente, mas na prática você tem uma cultura a ser modificada porque as pessoas têm que exercer os seus papéis dentro daquelas competências que ela tem e poder tomar decisões, né? E a gente sempre teve o papel das empresas criadas ali numa gestão tradicional, que alguém dava a cara a tapa, né? E se expunha ao risco. Então, a gente começa a mudar, porque a empresa tem que responder a esse mercado. Um segundo ponto que eu vejo é como esse portfólio está sendo priorizado lá em cima. Então, assim, de fato, esse portfólio que foi priorizado, ou que colocaram o dinheiro, ele está sendo atendido pelos times? Como que a gente conecta a estratégia e execução? A gente fala de práticas ágeis que nos ajudam a gente pode até falar de framework que tem práticas de dia a dia de como a gente conecta isso e garante, né, para os executivos que, de fato, o dinheiro que está sendo gasto está sendo investido naquilo que a empresa tem como premissa ali, como objetivo, né? E aí a gente vai, dentro desse balde aí, tirando várias coisas, né? A gente tem que falar sobre como a gente vai contabilizar isso dentro da empresa, como esse dinheiro vai ser investido, né, para dentro desses produtos, ou seja, visando ali a entrada do nosso cliente. Então, a gente tem um trabalho organizacional. É muito maior do que falar tão somente de entregas ágeis, né, no ciclo de desenvolvimento de produto. Mas bora lá, Débora. Eu coloco o complemento assim, do que tenho visto, a gente tem aprendido, né, junto ao mercado, com alguns clientes também, é a questão da aprendizagem de todos os níveis da empresa, de como lidar com isso, né? Eu entender, aí, por exemplo, falando de uma implementação de um OKR, né? Como é que eu entendo, como é que tá legal, eu vejo assim, eu não quero causar polêmica já causando, mas ensinar OKR é simples. Como construir OKRs eficazes? É simples. Olha, tá aqui, essa formulinha. Executá-los é que é a grande magia que a gente faz todos os dias e aprende muito. Então, você conseguir definir um bom objetivo, entender como que você chega ali, né? O que você realmente quer,
com os resultados-chave, entender as suas iniciativas. Aí, meu amigo Anderson Salles sempre fala, né? O que realmente, eu vi ele várias vezes falando isso hoje, o que vai mexer os ponteirinhos, o que realmente vai trazer resultado, vai fazer mudar esses ponteirinhos, né? E fazer as pessoas entenderem em todos os níveis, no estratégico, no tático e na operação, que são tratativas diferentes. E como você seleciona essas iniciativas. E mais do que isso, saber as suas iniciativas, às vezes as pessoas até sabem. Aí a gente tem uma grande outra dificuldade. Criar indicadores. Que indicadores, que tipos de indicadores vão me dizer que eu estou seguindo para aquela direção? Que métricas eu consigo produzir com esses indicadores? Conseguir se basear sempre em dados e fatos, né, para que eu possa tomar as decisões estratégicas, né? E pensar nesse alinhamento, entender o que eu estou resolvendo num curto prazo e que vai me dar resultado a longo prazo. E no Lean Budgeting, né, Isa, a gente conseguir olhar isso. O Vidal uma vez fez um desenho que eu gosto muito de usar, que é o seguinte: eu tenho o meu presente em que eu vou estar olhando para defeitos, para correções, eu vou estar querendo, né, resolver as coisas de forma reativa, mas tudo bem, eu vou ter que olhar para isso, né, Isa, fazer as coisas desse nível para baixo, mas eu preciso o quê? Olhar para o meu futuro, para que eu consiga começar a ter respostas proativas para isso e encontrar esses momentos de inovação, de crescimento, dirimir, né, os riscos, os potenciais. Então, eu vejo muito essa dificuldade, né? A gente tem muitas iniciativas, né? É isso, como que eu seleciono? Qual que é a melhor? Essas discussões que a gente tem com as pessoas para fazê-las entender. E uma coisa que é um grande desafio, entender, dar autonomia e fazer as pessoas entenderem que elas têm autonomia para trabalhar. E como que eu organizo tudo isso em todos os níveis, né? Porque, como a Isa falou, a gente tem estruturas hierarquizadas que às vezes estão querendo fazer essa transformação cultural. Eu não sei nem se a gente transforma a cultura de verdade, mas esse ajuste cultural, na minha opinião, não, né? A gente vai ajustando algumas coisas, né? Mas a essência da empresa, a cultura da empresa, eu aprendi também que a gente precisa chegar e respeitar, entender, né? Se você está ali, você teve essa oportunidade, a primeira coisa a fazer é entenda a cultura da empresa, para aí você poder colaborar. Então, você conseguir ir galgando esse espaço, trabalhando nessa cultura junto com as pessoas, né? Para que você tenha abordagem e posicionamento corretos para trazer essas pessoas esse senso de pertencimento de eu faço parte, né? Eu tô vendo aqui, olha, vou fazer e trazer essa autonomia. Né, e mostrar, e crescendo com a autonomia, todo mundo criando esse ambiente de confiança e evoluindo essa autonomia. Então, na minha opinião, esses são alguns desafios também, além da parte financeira e tudo mais que a gente faz, essa questão de ensinar as pessoas como realmente ter essa autonomia e como mudar de verdade. Porque eu gosto muito de falar, era aquele meme, né? Todo mundo quer mudança, mas na hora de mudar, talvez eu não queira tanto assim, que dá trabalho. Então, nós gostamos desses desafios, né? A gente quer trazer mudança, a gente quer ter trabalho. Eu tenho aquele bichinho dentro de mim de me dar um probleminha para resolver. E aí a gente vai lá junto com os times para poder entender, né? E, na minha opinião, é isso. Eu acredito que, para mim, hoje em dia, esse é o meu maior desafio, trazer esse entendimento de autonomia, de participação como um todo em todos os níveis, né? E fazendo esse ensino para todo mundo, né? E aprendendo com eles, porque eu vou dizer para vocês que realmente é um aprendizado diário, tudo isso que a gente vai vendo aí, aprendendo do negócio, aprendendo sobre pessoas, aprendendo como construir um way of working mesmo daquela empresa, né? A forma de trabalho deles dentro do contexto deles, e não qualquer, né? Qualquer coisa que você fez, vamos tentar. É uma tentativa, sim, mas é a tentativa de acertar, né? Então, com esse entendimento, com acoplar isso, é o que a gente procura, né? Acertar todo dia.